Bem, 2027 está se aproximando. Qual o panorama econômico para a tomada de decisão? Gravando direto do Mato Grosso do Sul, uma região que representa 11% do PIB brasileiro, que tem crescido com projetos que podem ser replicados, que pode ajudar muitos empresários, muitos investidores, muitos tomadores de decisão. Para isso, eu converso com quem está vivendo essa economia. Eu estive agora realizando uma palestra para apresentar esse estudo para a gente conseguir pensar 2027. Queria muito agradecer aqui ao William Franciscon por sua parceria, que já nos conhecemos no CONAGE, no Rio de Janeiro, deve ter uns 2 anos. Isso mesmo. Muito obrigado, William. Que legal ter você aqui, viu? Prazer, Gilvan. Prazer participar desse projeto, conversar um pouquinho das nossas perspectivas para esse estado e o que a gente está fazendo aqui. Então, prazer estar sempre conversando e conversando com você pessoalmente. Muito bom. Vamos contar um pouquinho sobre isso. A Rafael Maciel, que eu tive a oportunidade de conhecer em Miami, e é uma das pessoas que conseguiu construir esse encontro. Pô, Rafael, muitíssimo obrigado, viu? Não tem como te agradecer. E é muito engraçado porque preciso contar para a nossa audiência o poder das conexões. Eu conheço o William no Rio de Janeiro, falamos em uma oportunidade no encontro da CONAGE, no qual ele é vice-presidente. Você eu conheci em Miami e você é o responsável por me conectar com o William no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Cara, muito legal, que bom que você está aqui, viu? Muito obrigado, Gilvan, pela oportunidade de a gente estar conversando e, principalmente, eu acho que o que é a cereja do bolo é essas conexões aleatórias que, ao mesmo tempo, faz total sentido, né? Então, esse bate-papo aqui é pra gente levar Mato Grosso do Sul, de fato, pra linha de frente, que a gente sabe das oportunidades que tem. Pô, palavra boa, oportunidades. E a gente estava num almoço muito legal com outro empresário e ele falou uma frase importante que eu queria trazer ela aqui para o nosso debate, que é o seguinte. Hoje, o PIB do Brasil é de 13 trilhões de reais. O Sudeste representa quase 4 trilhões de reais, aonde São Paulo tem um PIB de 3 trilhões e o Rio de Janeiro tem um PIB de 1 trilhão e Minas Gerais tem quase um PIB de 1 trilhão. Então São Paulo acaba capturando tudo isso aqui e as pessoas falam que o Brasil é São Paulo e eu venho dizendo que não. Tem um Brasil que está crescendo muito, está muito acelerado e Mato Grosso do Sul especificamente é um desses players. Eu queria muito já levar aqui para você, William, pegando essa palavra que foi dita pelo Rafael de oportunidade, falar o seguinte, o que Mato Grosso fez, porque ele era conhecido como 3G. Conta pra gente o que era o 3G. Antigamente a gente falava que a nossa economia era 3G, gado, grão e governo. Então toda a nossa base da economia era basicamente soja e produção pecuária. A nossa capital um pouquinho mais comércio e serviço, mas o que rodava o estado era gado, grão e governo para empregar esse pessoal todo que ia gastar no comércio. Há alguns anos atrás, teve um projeto da iniciativa privada, onde resolveram pensar o estado. Então a iniciativa privada contratou um projeto, na época capitaneado pelo presidente da Federação das Indústrias aqui, o Sérgio Long, reuniu alguns empresários e falou, cara, o que a gente espera do nosso estado para os próximos anos? Esse projeto tem sido seguido pelas últimas gestões, a gestão agora do governador Rido, a gestão anterior do governador Reinaldo, de diversificar a nossa fonte econômica. Então, se você pega o mapa do Mato Grosso do Sul antigamente, era, de fato, soja e pecuária. Hoje, na realidade, pegando o mapa de 2023 para frente, a gente tem uma parte ali de produção da estrada ali da celulose, então a gente tem uma produção muito grande de celulose, grandes fábricas vieram para cá, grandes players desse mercado. Hoje os maiores produtores de celulose estão no Mato Grosso do Sul. A gente começa a construir com cana-de-açúcar, a gente começa a construir agora com laranja. Então a gente tem uma diversificação de produções agrícolas e nem só isso. A gente não quer só produtor. A gente quer que o agroserviço, o agroindústria se fortaleça. Então a gente começa aqui a não ser grandes produtores, mas não grandes exportadores de grãos. A gente começa a processar isso aqui no estado. Então começa a surgir indústrias para processar o milho, para processar a soja, e daí começa esse crescimento pujante do nosso estado. Junto isso com a rota bioceânica, que aqui no Brasil a gente vê como centro de distribuição natural de tudo isso. Então, ao mesmo tempo que nós somos bons produtores, a gente agora está processando tudo isso, um projeto de crescimento de vários anos que vem sendo seguido religiosamente por bons gestores, e a gente acredita nessa oportunidade que está vindo agora da rota bioceânica também.
Muito legal. Rota Bioceânica, eu participei lá em Porto Murtinho. A CNN fez um trabalho espetacular de mostrar os 2.000 quilômetros que passa pela Cordilheira dos Andes, sai no Chile e reduz em média 15 dias o tempo de embargo para a China. É um projeto que eu tenho falado muito, é pouco discutido. É uma região distante, com pouca locomoção ali, mas tem algumas oportunidades. Eu sempre brinco nas apresentações que eu passei e tinha uma placa assim, próximo posto de gasolina, 93 quilômetros, né? O pessimista vai falar que é longe, o otimista vai falar assim, tem muita coisa que vai surgir aqui e eu preciso capturar isso. E nessa parte de capturar de Porto Murtinho, que é um projeto incrível, tá na ponte, tem uma parte importante que é patrimônio. E, Rafael Maciel, você faz um trabalho espetacular nos últimos anos de construir patrimônio, de olhar para uma área específica, de olhar, por exemplo, para os médicos. Como é que está essa questão de patrimônio no Mato Grosso do Sul? Eu sempre falo nos estudos que o Brasil tem 30% dos brasileiros ganhando entre 1 e 2 salários mínimos, que é um desafio. E, curiosamente, a região centro-oeste paga o melhor salário do Brasil, na média, segundo o censo de 2022. Mas como é que está a questão de patrimônio aqui nessa região? Bom, Gilvan, essa questão do Estado estar em desenvolvimento, a parte patrimonial, ela obviamente ela vai entrar numa situação em que, se você não olhar para o seu patrimônio, obviamente você vai acabar entrando talvez no patamar de o que eu chamo de enxugar gelo. Né? Então, dentro da perspectiva que, de fato, nós temos um Estado que tem todo esse potencial de crescimento, naturalmente, todo esse movimento que vem de fora, que vem de investidores, faz com que a economia do Estado se mova, a tendência, como você falou, o Estado ele tem uma renda média mais alto do que o restante do Brasil. A tendência é que essas pessoas comecem a se organizar financeiramente. E é isso que a gente faz aqui, é isso que a gente destaca bastante para fazer com que a pessoa entenda com carinho o dinheiro tão suado dela, independente da sua faixa de renda. Né? Hoje a gente acessa patrimônios mais estruturados, mais robustos, mas ainda assim, quando a gente entra de fato entre quatro paredes, vamos dizer, a gente começa a entender alguns gargalos que a pessoa veio construindo ao longo da vida e que muitas vezes, por falta do conhecimento que ela não tem a obrigação de ter, e por isso que a gente pode apoiar da mesma forma que o médico apoia a nossa saúde, a gente apoia a saúde financeira. A gente consegue entender que existe formas de integrar isso de maneira mais inteligente e de maneira que vai otimizar mais recurso e fazer com que essa pessoa de fato construa o patrimônio de maneira saudável. Olha, você falou um ponto importante, a gente passou em Miami uma semana, visitando os grandes bancos, fazendo um curso na FIU, que é a faculdade de Miami, a faculdade pública, falando sobre tecnologias para mercados emergentes. Depois a gente visitou casas de muita excelência, mas no último dia eu estava na sua companhia, a gente teve um treinamento com a Vanguard, que é uma grande casa nos Estados Unidos, e falou de uma questão que depois eu gostaria que o William complementasse, que é a questão da sucessão patrimonial. Eu tive um dos relatórios, William, foi muito legal, que nos pediram, que era o seguinte: está tendo aqui uma transferência de renda, ou seja, quem nasceu entre 1940 e 1960 é um baby boomer, é alguém que pegou o mercado sem inflação, um mercado com pouca regulação, sem muito oceano azul, poucos competidores, sem necessidade tecnológica, você ainda conseguia vender coleção da Barça. Então o baby boomer ele arrecadou algo, segundo estudos do Bank of America, de 80 trilhões de dólares. E agora essa sucessão está vindo para os sucessores, né? Não os herdeiros, porque tem uma brincadeira que não é herdeiro, é sucessor. Né? E eu estou te perguntando isso por quê? Porque dentro dessa questão de patrimônio, como é que você olha a questão da sucessão, ou seja, preparar... explicando aqui, né? Porque sucessão patrimonial, o pessoal pensa muito de produto, né? Mas é o seguinte, tem transferência de 80 trilhões de dólares que alguém vai dar sequência à construção desse patrimônio. Curiosamente, uma região que cresce muito vai passar por isso. Estou explicando isso para a pessoa entender que nessa sucessão patrimonial a gente não está falando de vou fazer aqui o seu patrimônio. Não. Existe uma sucessão acontecendo. Isso vai passar pelo Mato Grosso do Sul. Como é que você enxerga a preparação de quem vai agora herdar um pedaço desses 80 trilhões, ou seja, dessa sucessão? Porque hoje assim, existe um trabalho de preparar esse jovem ou essa jovem para assumir essa cadeira e lembrar uma coisa que é importante. A primeira geração faz, a segunda dá sequência e a quarta destrói. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Exatamente. Como é que você está olhando isso? Como é que está isso aqui no Estado?
Isso daí é um ponto muito importante na questão de sucessão, porque nós viemos de um estado que, majoritariamente, ele vem do agro. E, naturalmente, a parte patrimonial ela é relevante dentro das famílias, e são famílias tradicionais. Então, o primeiro ponto, além de preparar esses sucessores, os filhos dessas novas gerações, deixar eles preparados para assumir esse patrimônio, eu falo que, acima de tudo, é o patriarca ele estar aberto a preparar esses sucessores. Incrível. Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante, Gilvan, porque se o patriarca de tudo isso não te der acesso e não der a instrução devida, esse sucessor, naturalmente, ele tende a ficar mais frágil ao assumir isso. E aí tem um outro ponto. A gente sabe que o mercado financeiro, de certa forma, ele vai para um lado da produtagem. Ele vai pro lado de vender meio que a qualquer custo. É o que a gente vem brigando no sentido de que se eu olho para o mercado financeiro, eu tenho que olhar isso como uma maneira integrada mesmo. Então, se eu estou na fase de sucessão, quais são as consequências se eu não me organizar e não me planejar? A gente tem uma reforma tributária vindo que vai interferir, já está interferindo na sucessão patrimonial. A gente tem aí centenas de outros aspectos que se o patriarca, a família que detém esse patrimônio não olhar, ele é diluído nos impostos que vêm depois da falta desse titular. Ele é destruído, né, literalmente, se você não tiver uma estratégia bem definida. Tá? E sucessão, Gilvan, não é só falar de holding. Não é só isso, porque não necessariamente a holding vai ser alinhada ao momento daquela família. Então tem que ter um olhar integrado, tem que ter um olhar de entendimento do momento daquela família e de toda a estrutura que ela tem por trás para aí sim pensar numa sucessão saudável. Maravilhoso. Essa pergunta foi muito bem respondida, parabéns. E ela também, ela cria uma janela, porque você é um sucessor, né? Um sucessor, e no Brasil tem essa distinção de explicar o quê? Quem é um sucessor? O seu pai, há X milhões numa época, como diria o Star Wars, né? Numa galáxia não muito distante, ao lado da sua mãe, construiu um restaurante maravilhoso, que eu tive o prazer de almoçar, que é a Casa Colonial. Maravilhoso a sua recomendação, que foi um mancho, estava muito bom, o ponto estava maravilhoso. Mas também ele te abriu portas. E você tem uma responsabilidade. E quando a gente olha esse nosso estudo de panorama econômico para tomar decisões em 2027, é pensando nos sucessores, é entendendo como isso foi feito. E um sucessor muito bem preparado, ele tem que ter visão panorâmica do que está acontecendo para tomar boas decisões. Porque ele não pode ter achismo. E você nasceu com uma responsabilidade, né? Você é a segunda geração? Eu sou a segunda geração. Igual um amigo meu fala, se o sucessor não fizer nada e as coisas se manterem, ele só herdou. Então, se ele só é reconhecido se as coisas melhoram, se ele consegue gerar o crescimento do negócio, se ele perde o negócio, ele era um mau sucessor, não conseguiu continuar. De modo geral, além de ser sucessor, eu tenho trabalhado com sucessão empresarial há algum tempo na associação comercial. Eu coordenei, presidi o Conselho de Jovens Empresários, onde eu defini muito bem a diferença do herdeiro e do sucessor. O herdeiro é quem ganha o dinheiro e não necessariamente constrói o projeto. Então, os herdeiros nunca teve fit com a gente como sucessor. Porque, você disse no começo, muito desse patrimônio foi feito em outra época. Em taxas de juros mais fáceis, talvez, em momentos que o mercado não era o que é hoje. Então, nem tudo que os fundadores fizeram e fazem funciona para o dia de hoje. E daí que tem um conflito muito grande de gerações. Então, eu observo, e a gente passou por isso na empresa no começo, que meu pai tinha uma visão, um jeito de trabalhar que sempre funcionou. A gente já vem estudando, já vem buscando outros caminhos, o que a gente acredita que é o novo momento. E é comum ter essa briga de qual que tá certo, né? O sucessor que tá certo ou é o sucedido? Então a gente encontrou que eu vejo que é o melhor caminho para o crescimento de negócio. É a gente conseguir que a geração fundadora traga os pilares, traga os fundamentos do negócio e os sucessores tragam a inovação. Todo negócio que a gente vê que a tradição se aliou com a inovação tem crescimento. Eu vejo isso em vinícolas no Rio Grande do Sul, todas que são de destaque hoje, que eu trabalho há muitos anos, a tradição com a inovação. E foi um pouco do nosso negócio. E desse é um ponto, até essa é uma conversa. A gente fala muito sobre a importância do mentor, da mentoria, a importância de ter boas pessoas para nos guiarem. Eu sempre tive uma vantagem porque eu tinha um mentor dentro de casa. E eu fui aprender isso depois que um amigo meu, sucessor, falou, cara, admirava ser mentorado por grandes empresários e tudo mais, eu tinha um dentro de casa para me ensinar. Então é daqui para cima, a gente consegue romper muitas barreiras como sucessor, a gente começa alavancado em relação a outras pessoas que estão empreendendo do zero, mas também com uma responsabilidade que se eu errar, eu errei no legado.
Então, tem uma responsabilidade grande, a gente tem a vantagem de ter a experiência do que aconteceu, mas sempre pensando com essa responsabilidade. Eu preciso honrar quem construiu até agora e trazer um pouco de inovação para esse novo momento. Entender o que é tendência, esse panorama que você fala é fantástico, que é tendência e o que é hype. Eu vejo muitos sucessores querendo entrar no hype das coisas e não nas tendências. Então, entender o que de fato é movimento de mercado, o que de fato eu como sucessor tenho que preparar as empresas que eu tenho para estar nesse momento e crescer. Vou dar o exemplo do mercado wellness, ele não é mais um hype, ele é um momento de mercado, é uma movimentação, uma tendência, eu tenho que saber o que vai acontecer. As canetas emagrecedoras atacaram o meu segmento. Mas é entender também como eu, como restaurante, me transformo para essa nova realidade. Hoje o restaurante é um local de conexões. Então a gente faz a comida, o nosso core é a alimentação, mas grande parte dos meus negócios hoje são de relacionamento. Eu tenho um grupo empresarial que veio disso. As pessoas vão no restaurante para fechar negócio, as pessoas vão no restaurante para se conectar. Então a gente é muito mais esse ambiente de conexão do que necessariamente comida. Então esse é o jogo, a gente entender as mudanças de mercado e como o nosso negócio vai se adaptar. E entre isso tem muito erro-acerto, tem muita briga, tem muito conflito, mas aqueles que entendem que eu estou pegando o negócio para entregar melhor do que ele estava para minha próxima geração, facilita ali nessa organização. Boa, eu estou pegando uma colinha aqui, porque eu tenho esse número e ele é importante para falar sobre isso que você falou, de entender a sucessão, entender o hype e entender o que é tendência. Aqui no Mato Grosso do Sul, o PIB é aproximadamente 700 bilhões de reais. Tá? Eu estava no Vale do Silício e recebi uma pergunta que foi muito engraçada, foi o seguinte: olha, eu acho que esse número não está batendo, porque muita produção do Centro-Oeste vai para Itajaí, vai para o Porto de Santos, vai para Vitória, vai para Santos, né? Porque você acaba escoando a produção de soja, fundamentalmente. E o Mato Grosso do Sul, aqui está falando que tem 79 municípios, né? E esse PIB tão representativo. O que eu queria te pedir, pelo seu conhecimento, em todas as iniciativas que você participa e lidera, como é que é dividido a riqueza do Estado? Assim, como é que o Estado, depois de sair do 3G, como é que ele é hoje? Ele está olhando para a tecnologia? Ele está olhando, por exemplo, no que eu vi lá em Nova York, que Santa Catarina se posicionando como um hub que pode receber investimentos internacionais. Como é que o Mato Grosso do Sul está se colocando no cenário para atrair investidores ou não está atraindo? Quando a gente fala do nosso estado, o primeiro ponto que a gente traz é essa questão da bioceânica. Então, a gente tem a oportunidade de ser o centro de distribuição natural do país. Então, a gente tem várias conexões. Então, o Mato Grosso do Sul tem fronteira com a Argentina, tem fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. A gente faz parte dessa rota e centralizado no Brasil é a distribuição de tudo isso. Então, o que a gente vê? Dessa proximidade agora e com esse tráfego mais barato que a gente acredita, a gente vai ter uma entrada de produtos, por exemplo, chineses, tanto produtos que vão daqui para a China como da China para cá. Então, possibilita que o Mato Grosso seja esse espaço de montagem de tecnologia. Então, venham peças da China e sejam montadas no Brasil para o resto do país. Do ponto de vista de economia, a gente tem aquela diversificação que eu comentei no começo. Novos entradas, a gente deixa de ser um produtor exportador de matéria bruta e começa a processar essa matéria bruta. E tecnologia e meio ambiente. O nosso governo hoje é um dos grandes investidores em tecnologia, muito investimento em startups, em soluções inovadoras, que tem esse rol tecnológico para desenvolvimento. Então, nos últimos anos, bastante incentivo, inclusive a fundo perdido, para investir nessas empresas, para trazerem soluções para a indústria, soluções para o comércio e meio ambiente. O nosso estado hoje é uma grande referência no mercado verde, que a gente fala. Nessa parte de carbono, nessa parte de meio ambiente. O case das florestas, o case que a gente está evoluindo para ser um estado carbono neutro. Então, tudo isso tem feito. Então, a gente tem uma oportunidade de moeda verde, uma oportunidade de internacionalização e distribuição, e é claro que uma oportunidade também dessa diversificação de produto. Quando eu falo agroindústria, o pessoal precisa entender que não é só a produção de laranja, é o processamento da laranja. Para processar a laranja, você precisa de consultoria de gestão de pessoas, você precisa de maquinário, você precisa de administração, você precisa de contabilidade. Então, toda essa parte de serviço tem oportunidade no nosso estado. Então, é isso, né? São 4 pilares e estão sendo muito claros de que sim, o nosso estado está em desenvolvimento. A reforma tributária é um golpe duro para o nosso estado, porque a gente não tem consumidor, a gente não tem tanta população como São Paulo, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está se preparando para essas mudanças que estão vindo aí com estrutura e com planejamento. Muito bacana. Rafael, ouvindo isso aqui, existe uma área no Brasil que tem uma carência muito grande, que é a área de médicos.
um setor que passa uma mudança. E, curiosamente, aqui no Mato Grosso do Sul são distâncias, são 79 municípios. E tem distâncias, assim, como é que está o médico nesse mercado? Esse mercado, você falou uma coisa importante, que é o mercado de wellness, né? Que são as canetas. De um lado você tem o mercado wellness, da qualidade de vida. Do outro lado você tem as canetas emagrecedoras. E no meio você tem os médicos. Verdade. Como estão os médicos hoje no meio dessa guerra? Então, hoje os médicos, ele acaba entrando nesse conflito de quantidade de informação, né? A quantidade de informação que vem principalmente para conflitar a técnica médica, né? Quem sou eu para falar de parte científica, não é essa a ideia, mas assim, o médico como gestão, ele está passando por um processo muito severo, que o médico que não souber se posicionar e não souber em que área entrar efetivamente e saber transitar nessa área, ele vai acabar sofrendo mais do que os demais. A gente tem uma tendência de crescimento da população médica por quantidade de universidades e faculdades sendo abertas de forma acelerada no Brasil. Esse médico ele passa a ter uma formação, em tese, um pouco mais leve do que talvez no tradicional e, naturalmente, essa demanda, essa oferta, né, ela acaba aumentando muito no mercado. E o que isso reflete na parte financeira propriamente dita? Um médico que ele não tiver essa gestão clara, ele começa a sofrer na parte financeira porque ele começa a ver o preço dele diluindo comparado ao que talvez fosse no passado. Você tem um conflito de convênios, você tem uma questão da remuneração mais baixa, você tem os impostos cada vez mais integrados para não dar espaço para erro, então tem que ter essa gestão. E o médico, ele por si só, ele tem várias fontes de renda, né? E ele é, de fato, um detentor de uma renda mais alta do que a população em geral. Então eu pego vários fatores desses, somado ao comportamento de que quem entra no mercado médico acha que vai ser rico do dia para a noite por conta do salário, e infelizmente não é assim que acontece na vida real. Aquele médico que olhar para esse caminho achando que vai crescer exponencialmente, talvez ali na frente ele vai sofrer uma dificuldade estrutural de patrimônio. Então esse é o ponto. Sou médico, independente de fase de carreira que eu esteja. Se eu não olhar para a minha estrutura patrimonial e financeira, isso é o pilar para saber se eu vou continuar trabalhando cada vez mais, porque o médico ele é um profissional liberal, ele não tem, se não for um concurso, se não for um CLT, ele não tem um salário fixo. Então, a renda dele vai vir diretamente do esforço direto, ou ele vai trabalhar 24/7 para manter um padrão de vida que está todo no passivo, todo financiado, ou então ele vai ser aquele médico que aos 50 anos ele está começando a diminuir o ritmo, sabendo que o patrimônio dele começa a responder por aquele padrão que ele gostaria de ter com a família. Então, o crescimento, ele traz a dor do crescimento. Então, e é oferta e demanda. Quanto mais médicos no mercado, menor a chance de remuneração. Então, tem que olhar para essa estrutura e projetar isso ao longo do tempo. Muito legal. É importante essa sua visão, porque o William tem uma consultoria há bastante tempo, né, de aceleração, de negócios. Queria que vocês também falassem, mas por que eu trouxe essa pergunta para você? Porque existe uma dor, né? Todo negócio existe uma dor. E eu queria que você falasse para a nossa audiência qual é a dor que a sua consultoria consegue captar do empresário aqui, no Mato Grosso do Sul. De modo geral, o empresário tem uma dor de aquisição de clientes, de geração de receitas para o negócio. Vou dar um exemplo médico que o Rafa fala aqui. Ele sabe gerar negócio a partir da renda dele, a partir do esforço dele de fazer horário, de fazer plantão, é a base de receita dele. O que a gente identifica em negócio é como trazer outras formas de conseguir clientes. Então, inicialmente, a pessoa tem muito resultado no relacionamento. É um canal de venda muito bom, só que ela precisa de crescer mais rápido. E hoje em dia, crescer é caro. Então, a gente ajuda ela a escolher os melhores canais para que ela possa ter esse crescimento de receita. Hoje, a gente entende negócios. A gente já foi uma empresa de tráfego, modelo tipo V4. A gente já foi um franqueado de uma rede parecida. E a gente evoluiu para um método de growth que a gente olha quais canais de receita eu posso pivotar para esse cliente, eu posso trazer para dentro. A gente tem projetos que a gente entendeu que o canal de aquisição são eventos. Então, toda a nossa energia com o cliente é pensar em eventos, que ele gera rentabilidade no evento e gera clientes nesse funil. Existem clientes que a gente entendeu que o posicionamento talvez é mudar o ICP dele, é mudar o tipo de cliente que ele atende. E por que isso é importante? A gente vive numa crise. E aí você falou uma frase muito legal hoje no almoço, os juros não vai baixar. Então o dinheiro está caro.
A reforma tributária está aí, o fluxo de caixa sofrendo muitos desafios. E para conseguir cliente está cada vez mais caro. Então, antigamente, eu não pagava imposto sobre anúncio do Meta, agora eu pago. Antigamente, eu podia mandar mensagem no WhatsApp para minha base, agora eu pago essa mensagem. Então, nesse cenário que está tudo mais caro, está caro conseguir cliente, eu preciso ser mais efetivo. E aí que a gente entra? A gente entra encontrando o melhor canal para cada negócio. A gente tem um desafio muito claro, que é a coberta curta. Ninguém consegue fazer tudo que tem que ser feito para o seu negócio. Não tem como eu produzir conteúdo, não tem como eu investir em relacionamento, não tem como eu investir em Google, Meta, eventos, tudo ao mesmo tempo. Então, nosso principal trabalho é criar um plano e que a gente consiga priorizar as ações que fazem sentido para esse negócio. Vou dar um exemplo. Prestador de serviço, um dos grandes funis que ele funciona é palestrar, é evento. Então, talvez a energia que um prestador de serviço tem que colocar é em conseguir palestras, é ser uma autoridade, porque isso roda o funil dele. Às vezes o cara tá fazendo outras coisas, ele tá investindo o tempo dele, sei lá, no outdoor. Não sei se vocês já viram um outdoor de um profissional lá, do nada, de gestão financeira. Não mudou nada na vida dele e gastou grana. Então, quando a gente vive num cenário de incerteza, de custo alto, a gente precisa ser efetivo. E essa correlação com o nosso estado é exatamente isso. A gente é um estado pequeno, do ponto de vista ao nosso vizinho Mato Grosso, mas um estado que a gente se preocupa muito em ser eficiente. Então, assim como o nosso estado tem sido eficiente, a gente tem conseguido melhorar a produtividade com as mesmas áreas, os negócios têm a oportunidade de aumentar a receita com as mesmas áreas, seja criando motor 2. Vou dar um exemplo hoje no nosso negócio principal, que são restaurantes, um grande funil, um grande receita que a gente vende de eventos. Então, antigamente, nossa receita era só vender comida, delivery. Hoje, os eventos são uma receita extra. Então, se a gente não entendesse que isso seria uma nova fonte de receita, a gente estaria focando só em trazer cliente para o restaurante, trazer cliente para jantar, trazer cliente para o aniversário, quando eu posso fazer evento corporativo, quando eu posso fazer casamento. Então, é isso que a 5/2 faz, e é isso que eu vejo também de oportunidade no mercado. No momento que a gente vive um cenário de talvez de crescimento no estado, mas também um cenário de internacional arriscado, a gente precisa olhar fluxo de caixa e ser eficiente em tudo que a gente faz. Muito bom. Rafael, pegando essa linha aqui, o William conseguiu, junto com a sua consultoria, participação na associação comercial, na Conage, ele consegue capturar o empresário. Ele tem esse termômetro do empresário, ele tem esse ICP, para quem quer entender ali o que é esse termo, né, do ICP, é a sua persona, né? A pessoa que tem as características da pessoa que compra o seu produto. Exatamente. Né? No seu lado aqui, você consegue nos dar o seguinte, aqui a gente tem uma macroeconomia, aqui a gente vai dar um pouco a microeconomia de sentir a dor, de sentir endividamento, de sentir acumulação de patrimônio. Esse público que você está, que é o público do médico, que está com maior, trabalhando, enfim, com várias questões, mas também olhando as famílias que você atende, né, esse trabalho de instituição que você realiza, como está a dor, assim, qual é a dor dessa família? Como é que está a predisposição de investimentos? Como é que ele está olhando 2027? Você talvez seja a melhor tradução para isso aqui na mesa nesse momento. Perfeito. Olhando para 2027, meio que a grande maioria meio que vai aonde todo mundo vai. Tá? Então, esse é um ponto muito sério, Gilvan. Eu costumo dizer que gestão financeira, planejamento financeiro, educação financeira deveria ser tratado quase como que saúde pública, porque isso desencadeia outros problemas dentro da família, né? Mas, olhando especificamente para o perfil, aí a gente tem que dividir alguns cenários, né? Então, a gente tem o perfil. Olhando para o médico, que é quem eu transito e o público que eu atendo, nós temos o médico que está endividado, nós temos o médico gerador de receita e investidor, e nós temos o médico que está construindo a carreira, né? Então, aquele que está construindo a carreira, ele pode se tornar um investidor, pode se tornar um endividado. Aquele que está endividado, ele está olhando estritamente para como ele vai sair dessa. Só que qual que é o ponto para esse perfil? Ele não tem clareza. Ele não conhece os números dele. Ele mistura todas as fontes de receita que vem através de uma pessoa jurídica, de uma empresa que naturalmente o médico tem, e ele não sabe tomar a decisão. Ele não tem o próximo passo. E ele vai adquirindo, e eu costumo dizer que o médico ele é extremamente um perfil assediado por todas as esferas possíveis, pela renda que tem capacidade de gerar, e ele vai tomando decisão no impulso, no emocional, porque as pessoas vão vender sempre sonhos para ele. Né? Então, essas decisões vai inchando esse orçamento
quando ele vê, ele não tem mais volta. E ninguém quer desfazer, ninguém quer diminuir o padrão de vida. Agora, o médico investidor, o médico que já tem patrimônio e que consegue ter essa organização, obviamente ele quer avançar o degrau. Então, ele quer investir no Brasil? Com certeza, mas ele também quer olhar para fora. Ele também quer entender o mercado global. E é onde a gente vai poder trazer as conexões e trazer, de fato, as tendências e não hype. A gente, nas finanças, não trabalha com tendência, ou não trabalha com hype. A gente trabalha com aquilo que o mercado está dizendo. Isso é muito sério e tem que ser levado a sério. Muito legal. Então, é isso. Muito bom. Caminhando para a nossa última pergunta, a gente conseguiu fazer um desenho do Estado, mostrar as regiões, mostrar os projetos, dar um pouco de clareza para as pessoas. O nosso patrocinador aqui é a WMF Capital Research, que ela desenvolve esse estudo, o Panorama Econômico para tomar decisão em 2027. Para você acessar um pouco dessas informações, vai ter um link aqui para você. Mas agora eu preciso olhar para um lugar interessante que você vai me complementar no final. Mas, William, queria já me agradecer de maneira antecipada para essa pergunta, porque eu queria falar de um ponto. A Ambima, que é a associação, a entidade de classe do mercado de capitais, ela mostrou que existe hoje uma compra de ativos locais, né, de ativos reais. As pessoas não estão comprando ações, não estão comprando dólar, não estão comprando tesouro direto, eles estão comprando economias reais. Isso bate num ponto que todo mundo tem falado, que o Banco de Investimentos BTG Pactual tem comprado muita coisa no Rio de Janeiro e tem realizado muitas aquisições porque está comprando muita economia real, ativo real. E por que eu estou falando sobre isso? A Ambima destacou que no ano de 2025 entraram no país, 2025, 3 trilhões de reais para comprar ativos, né? Muitos ativos, várias aquisições, terras raras, minerais críticos, operação de data center no Nordeste. E aqui na região também está acontecendo isso. Como você é um dos maiores especialistas do Estado nesse critério, por estar no LEAD, estar na associação comercial, estar na CONAGE, ter uma consultoria, ser um sucessor, você consegue capturar muito bem o empresariado. Os investidores internacionais estão olhando para cá e quando olham, o que eles querem? A gente tem visto bastante investimento nessas operações que eu falei de processamento de produção que a gente tem. Então a gente pode citar aqui os grandes projetos de celulose, Suzano, que veio para cá. A gente pode citar a Cotrale, por exemplo, de suco de laranja. Que legal. Eles têm visto muita oportunidade no estado, primeiro, de local. Segundo, algumas condições ambientais que não tinham os estados. Hoje, São Paulo é um grande produtor de laranja, só que lá tem greening. A gente tem um problema de doença, de vírus lá que acaba com a produção e no nosso estado não tem. Que legal. Então a gente é uma oportunidade desses investimentos de ter uma produção legal. A gente tem um espaço do nosso governo para esses investidores serem trazidos para cá e uma possibilidade logística de diminuição de custo. Então, assim, a gente tem um ecossistema muito interessante para esses investidores de fora. A gente tem terra, esse é um dos grandes ativos do Brasil. A gente tem muita terra aqui no estado a ser trabalhado. Como eu falei, antigamente era pecuária devastada. Hoje a gente tem grandes projetos de celulose, projetos de citricultura, projetos de cana, que são produtos que a gente consegue processar mais. A gente pega um pasto, a gente faz proteína, mas um pasto arrasado não faz tanta proteína. Agora, um pasto tecnificado, a gente consegue produzir mais por metro quadrado. Numa produção de celulose, a gente consegue produzir madeira, celulose, a gente consegue ter mais produtos para vir e na parte de citricultura também. Então, uma cadeia produtiva inteira sendo construída e eles veem muita vantagem nisso. Primeiro, logística com essas potencialidades ali da rota bioceânica. Segundo, disposição. Tem uma frase que foi o secretário do Estado, esse secretário que disse que aqui o muro é baixo para empreendedores, o muro é baixo para o internacional. É uma visão muito grande do Estado que o internacional sim é fonte de crescimento, que o capital privado é o que faz o Estado crescer. E sobre essa questão de coisa física é o que aqui a gente trabalha muito com fazendeiro, né, que é acostumado a ter patrimônio, né, que você consegue ver, que você consegue olhar, o gado engorda o grão. Então, para o nosso estado também, a gente gosta muito de investir em coisas que a gente consegue ver. Então, o setor imobiliário é um setor pujante aqui no estado. O setor energético é um setor pujante. Para quem não sabe, uma das melhores margens de energia está no nosso estado. A gente paga cara energia, então isso é uma oportunidade para quem quiser produzir energia para vender, porque tem uma margem legal. A parte imobiliária, a gente também traz um posicionamento de preço interessante para muitas incorporadoras virem para cá, porque eles conseguem construir e ter uma margem legal. Então, essa é a perspectiva. Hoje é um pleno crescimento, tem logística, tem predisposição para acontecer e tem facilidades. E essa foi uma frase do nosso secretário do Jaime, é que não é só o imposto. Eles não teriam ICMS aqui, mas é muitas vezes essa oportunidade de logística que eles encontram para conseguir exportar isso com preço competitivo.
Então eles entendem que o nosso estado é sim um grande facilitador disso e é um grande facilitador para isso acontecer. Então quando vem uma empresa de fora, a conversa não é se vai ter uma redução de imposto, a conversa é você vai construir as estradas para escoar a produção, você vai construir as estradas para ligar até a minha produção, e no estado tem tido esse compromisso. Então esse é um dos motivos. A infraestrutura é o nosso desafio do nosso estado, a gente está se preocupando nisso para construção, para crescimento, mas com os projetos que a gente tem visto acontecer, a gente está vendo muito crescimento e muita possibilidade. Então é isso que o Internacional está olhando aqui no estado, é isso que a gente vê. E talvez uma dica para quem é daqui, como eu, é que a gente precisa se desenvolver também, né? Porque a oportunidade vem para todos. E se a gente não estiver pronto para essa oportunidade, a gente que fica de fora. Então a gente vê muitas pessoas vindo de outros estados para aproveitar essa oportunidade. A gente está vendo muito goiano vindo para cá, muitas pessoas de outro estado, São Paulo, Rio de Janeiro, sim, porque é um estado da oportunidade. Então cabe a quem está aqui aproveitar a oportunidade ou ver os desafios, ver as reclamações, ver o copo meio vazio. Então eu e o Rafael, por exemplo, a gente tem visto o copo meio cheio aqui no estado e a oportunidade de crescimento. Maravilhoso. Dá os parabéns, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom. Ansioso pelo nosso próximo bate-papo. Rafael, eu tive a oportunidade de conhecer você em Miami, nessa imersão que a gente faz para grandes gestores de fortunas, planejadores e consultores. E eu fiquei curioso quando você falou que era do Mato Grosso do Sul. Eu falei, cara, o que esse cara veio fazer aqui? Então, queria te dar os parabéns. Você acabou virando essa pessoa que está indo para o mercado internacional, entendendo as oportunidades, apresentando o Mato Grosso do Sul para investidores nos Estados Unidos e trazendo isso para cá para tentar conectar as pontas. Tô certo, essa é a sua visão e queria entender por que você foi para Miami para olhar esse lugar enfim, eu fiquei super surpreso. Por isso que o William falou, ver o copo meio cheio ali. Essa visão faz a gente se posicionar e se mexer para trazer aquilo que tem de inovador, aquilo que tem de mudança e aquilo que já está acontecendo em outros lugares. A gente sabe que no mercado financeiro, o mercado americano é referência, estão anos à frente do Brasil e olhando para o nosso estado, a gente tem muito o que avançar nisso. Então, quando a gente começa a trazer soluções e mostrar que é acessível para o público, que é algo que parece que é tão distante, né? Onde imaginava que eu vou investir nos Estados Unidos, eu vou comprar um imóvel nos Estados Unidos. É possível fazer isso. Super fácil. É super fácil fazer isso. Tem estrutura para fazer isso e você não precisa de milhares e ser multimilionário, milhares e milhares de reais. Então, esse tipo de solução a intenção nossa é plantar isso aqui no nosso estado, plantar a semente, mostrar que tem as possibilidades, na condição e realidade de cada um, construir esse caminho. Tá? Então a gente vai cada vez mais buscar essas soluções, trazer essas conexões, por isso que a gente está aqui conversando. Super. E fortalecer isso. E aí uma coisa puxa a outra e naturalmente o efeito dominó positivo, ele vai acabar atingindo aí uma escala muito maior. Dizem que você foi pé quente porque você viu Brasil e Marrocos em Nova York, é isso mesmo? Fui pé quente porque eu segurei o jogo ali. Tava perdendo até você chegar. Tava perdendo até eu entrar no estádio, brincadeira. Mas assim, tivemos a oportunidade de estar lá, Brasil e Marrocos, 1-1, né? Gol do Vini Júnior ali, a gente tava pertinho ali para poder prestigiar e também celebrar, né? Foi uma experiência incrível e essas experiências, né, que é legal dessas conexões, a gente tá lá no ao vivo lá, é absurdo, surreal. Muito legal. Eu acompanhei de perto a sua experiência em Miami, fiquei muito encantado, queria mandar um abraço para os meus sócios da Monte Academy, Monte Asset, porque você fez esse investimento, voltou aqui para o Mato Grosso do Sul, começou suas conexões, é o grande responsável por esse episódio, queria parabenizar, de me reconectar com o William, é muito legal ver o seu trabalho empreendedor de abrir fronteiras e encurtar distâncias, né? Eu sempre falo para as pessoas, nos últimos 32 anos, o real saiu de 1 para 5, e se as famílias não olharem a dolarização do patrimônio, isso pode acontecer nos próximos anos e foi ótimo ver você buscando essa dolarização do patrimônio para as pessoas para ajudar. Passaria a tarde com vocês, mas a nossa ideia é deixar esse gostinho de quero mais. Rafael, muitíssimo obrigado. Foi uma honra ter você aqui, não tem palavras para te agradecer. Agradecer ao Estúdio Soa, um trabalho impecável. Estou aqui com o Gui fazendo um trabalho maravilhoso. Agradecer o William por conectar. Um dos melhores estúdios para você estar aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente em Campo Grande. Você vai ser recebido com café, com um sorriso, com um super acolhimento e com material de altíssima qualidade. Estúdio Soa, meu muito obrigado. Queria agradecer muito a Casa Colonial pelo almoço. O melhor ancho de Campo Grande. Comprei uma briga aqui agora, um atendimento impecável. Quero agradecer demais, Rafael, a sua consultoria, ao trabalho de sucessão que você vem construindo e ao nosso patrocinador, a W Capital Research. Muitíssimo obrigado. Até um próximo
encontro em algum lugar do Brasil construindo o panorama econômico para tomar a decisão em 2027. Muito obrigado.